Alô, você ligado aqui no Blumenau. Pessoal, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores. Hoje é quinta-feira, tem sessão e nós estamos aqui para saber o que os vereadores estão pensando sobre a CPI da tarifa de esgoto. Eles assinaram, está protocolado e a partir de agora o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Quais são as próximas ações? O que os vereadores estão pensando do final, do resultado dessa CPI? É isso que nós vamos aqui descobrir para contar para vocês. Deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações e vamos comigo para o nosso vídeo. Obrigado por acompanhar nossos trabalhos. A gente encerrou o período de coleta de assinaturas e a gente teve o apoio de 14 dos vereadores. O único que acabou não assinando foi o vereador Jovino Cardoso, então a gente teve o amplo apoio dos demais vereadores. Como o nosso requerimento ele não discriminou qual que seria a quantidade de membros dessa CPI, ou 3 ou 5, quem vai definir isso é o presidente da Câmara de Vereadores e a gente aguarda a indicação dos blocos parlamentares. Mas antes disso, a própria Procuradoria da Casa vai fazer o seu parecer para indicar se o nosso documento protocolado atende a todos os requisitos formais e a legalidade para que a gente instaure essa CPI. Mas o apoio político é o mais necessário. Tendo essas 14 assinaturas, a gente sabe que mesmo um parecer de algum ajuste que venha da Procuradoria, vai ser algum parecer que é difícil de ter algum problema, porque naturalmente a gente pode corrigir qualquer vício que tenha nesse texto. Então, vindo o documento da Procuradoria, os blocos parlamentares já vão indicar os seus representantes e tão logo isso aconteça, a gente começa os nossos trabalhos e a CPI deve ter um prazo de 4 meses de duração. E se for necessário, a gente pode solicitar que seja prorrogado. Então fica nessa expectativa, até porque ao longo dos últimos meses, esse foi o tema das ruas em Blumenau e não existe espaço para fazer isso na calada da noite. Esse quinto aditivo, na formatação que veio, ele carece do apoio popular e ele carece de todos os instrumentos legais que são antecedidos à celebração desse aditivo. E é por isso que a gente precisa fiscalizar. A gente quer saber qual a legalidade desses aditivos que foram adotados até esse momento. Quais foram os elementos que trouxeram o município a estabelecer de forma arbitrária ou não essa tarifa de 70% em alguns casos e 85% em outros para o serviço de coleta e tratamento de esgoto através do limpa-fossa. E no nosso ponto de vista, nós da bancada do Partido Novo, assim como a OAB apontou em seu parecer, entendemos que esse sistema acaba sendo uma grande inovação no sistema de concessões de saneamento básico da nossa cidade. E por isso não poderia vir a partir de um aditivo. Porque se você tem um contrato com um objeto determinado para concessão no nosso município, você não pode simplesmente alterar o objeto da concessão através de um aditivo. Para isso precisa ser feito uma nova licitação, porque o objeto é completamente novo. E ao mesmo tempo, isso deveria ser previsto previamente no Conselho Municipal de Saneamento, na política municipal de saneamento básico. E tudo isso foi apontado de maneira contundente no parecer emitido pela OAB, que com certeza vai sustentar muito das nossas discussões aqui dentro da casa. Certo, a CPI do esgoto ela vem realmente de um movimento, não só de uma pessoa, mas da sociedade, né? A gente teve, claro, de forma culminante ali aquele relatório que foi assinado pelas entidades, onde a OAB se pronunciou, mas já antes disso já haviam outras denúncias ao Ministério Público, inclusive denúncias anônimas que a gente recebeu depois, o arquivo, né, para leitura, onde ficava claro que havia uma necessidade de se estudar o caso. A CPI é extremamente complexa, porque o contrato é extenso, é um prazo muito longo, ele começa em 2010, o primeiro aditivo é logo 2 meses depois, o que já é um pouco estranho. E esse quinto aditivo que aconteceu agora, né, ele é um fato que é de extrema relevância de forma negativa para a população de Blumenau, porque ele alterou o objeto do contrato e para benefício da empresa, ou seja, diminuiu o valor de investimento da empresa, uma vez que não vai precisar mais da tubulação, não vai mais precisar fazer essa tubulação e vai colocar fossa e filtro, né, então fica melhor para a empresa. Ela aumenta 10 anos a concessão com investimento baixíssimo, né, a gente, no contrato aparece como o CAPEX, que é o investimento que ela tem que fazer na tubulação, ou o OPEX, que é o diário, né? E ela vai praticamente passar mais 10 anos só recolhendo o lucro, né? Isso foi dado para ela. E além disso, ela ganhou mais um reequilíbrio financeiro de mais de 10%, totalizando com a inflação de 5% e 16%. Ou seja, ficou tudo muito bom para a empresa e uma conta, um ônus muito caro para o morador de Blumenau, para o usuário. Por isso se fez necessário a CPI do esgoto.
Com certeza, né? Acho que agora é fazer esse protocolo hoje, né? Entregar para a mesa diretora. A mesa diretora vai ter um prazo aí de 3 dias para entregar para as lideranças aqui da minoria e da maioria, né? Que seriam, no caso, a vereadora Mivieira e a vereadora Silmara. São esses vereadores que vão fazer a indicação de quem serão os membros. O Diego Nazato já está garantido por ser o proponente, né? E depois disso, começar os trabalhos e investigar a fundo o contrato, o BRK, a Prefeitura de Blumenau, pela SAMAI e também a AGIR, né, que é o órgão regulador. Bom, primeiro eu sou formado em Economia e Matemática, em momento nenhum eu consegui achar as planilhas de custo que realmente me mostrassem essa diferença. Porque vamos lá, você vai transformar 40% da cidade em caminhão coleta, o caminhão vai lá coletar. Só que não faz sentido, pensem bem, senhores, nós vamos deixar de cobrar da BRK que faça um investimento desses 40%, vai entrar fluxo de caixa rápido, porque vai passar o caminhão coletando esse esgoto e automaticamente a população já vai pagar. Você vai dar mais 10,72% e você ainda vai dar mais 10 anos de concessão. Ou seja, o cálculo não fecha, a conta não fecha e eu acredito com toda certeza que tem alguma irregularidade por conta da AGIR que não olhou e pelo menos não conseguiu provar para mim qual é a base de cálculos que comprove que eles mereçam mais 10 anos, que eles mereçam 10%, inclusive impactando na conta da população, e também que eles mereçam deixar de fazer esse investimento, porque vão deixar de fazer investimento, vão deixar de furar a rua para colocar os canos e vão simplesmente usar o caminhão, que vai impactar muito na população, nos valores, e já está impactando, aliás, as pessoas estão reclamando porque aumentou absurdamente. É um valor absurdo, ou seja, quase 16%, que você coloca a inflação junto ali, então não tem justificativa plausível e eles não conseguem nos comprovar por meio de planilhas de cálculo que esse aumento realmente é justo. E eu digo que não é justo. A CPI agora tem o poder de convocar pessoas importantes, de lá atrás, 10 anos atrás, lá quando iniciou o contrato em 2009 também, tem o poder de requisitar documentos e esta coleta de documentos e coletas de fala vão nos ajudar a elucidar muita coisa. Então tem a obrigação deles realmente trazer para cá, para esta casa, de convocar pessoas chaves que têm muito a dar esclarecimento. A gente tem que cobrar isso. Espero que a CPI não vire pizza, né? Que é o que todo mundo comenta, né? Porque é engraçado que tivemos uma dificuldade de conseguir as 5 assinaturas e a partir do momento que se conseguiu a 5ª assinatura, que eu achava que não ia ter essa dificuldade, mas se conseguiu a 5ª assinatura, de repente o prefeito aparece pedindo para que os vereadores da base do governo assinassem também. Mas por que já desde o início ele não colocou à disposição? Pelo contrário, estava aqui o chefe de gabinete naquela correria aqui, ali no dia que estava na expectativa de não se avançar a CPI e tal, conversando e tal, a gente naquele clima de bastante expectativa, a imprensa aqui fazendo a cobertura, de repente quando se consegue a 5ª assinatura, se libera para os vereadores da base todos assinarem, né? E estou sabendo agora que tem 14, que faltou 1, né? Mas assim, eu espero que não seja como a CPI da Blumob e outras CPIs que tiveram, né, onde a base governista acabou dominando, né, a composição da CPI, a oposição ficou em minoria e muitas das convocações, das solicitações, dos encaminhamentos que a CPI pretendia fazer por encaminhamento da oposição acabava sendo derrubado pela maioria da composição que era da base governista, abafando assim ou prejudicando, no meu entender, o trabalho da CPI. Espero que isso não aconteça, né, apesar que pelo que eu vi da articulação e agora com essa liberação por parte do prefeito para que os governistas assinassem, me parece que cheira algo nesse sentido, que isso não ocorra, porque nós não queremos que essa CPI vire pizza, repito, nós temos que dar um esclarecimento para a sociedade, transparência para a sociedade, nós somos contra essa cobrança abusiva do limpa-fossa, essa cobrança do limpa-fossa mesmo é algo inaceitável, né, ter essa questão obrigatória do pessoal ter que pagar para a BRK, né, e é aquilo que eu falo, 364 dias do ano o esgoto vai para qualquer lugar, e um dia do ano, né, vai o caminhão da BRK lá na fossa fazer o recolhimento, isso que a maioria de muitas pessoas nos bairros, nas comunidades mais carentes nem tem fossa, vamos falar bem a verdade aqui, não existe, então tem que ser o tratamento por canalização para uma estação de tratamento para realmente a coisa funcionar. Esse era o objetivo desde o início. A BRK não deu conta disso, aí refaz um aditivo, refaz um contrato até 2064, sem discussão com a sociedade, sem, né, de goela abaixo, enfiando isso no colo e no ombro da população que vai mais uma vez arcar com prejuízo. É mais uma taxa, não bastasse isso, o aumento abusivo da taxa também, né, 16%, e mais o limpa-fossa, a R$40 aí por mês, para quem gasta até 10 metros cúbicos e acima de 20 metros cúbicos, cerca de 120 e poucos reais por mês, o que daria 1.000 e poucos por ano,
em cima de uma conta de água do cidadão blumenauense. É inaceitável, a gente não pode aceitar isso. No meu ver, assim, como tu falou, foi algo que iniciou lá na época do ex-prefeito João Paulo Kleinubin. Nós não éramos vereador, inclusive, naquela época. Naquela época, inclusive, nós éramos líder comunitário, participava das movimentações contra a concessão de esgoto, dos manifestos, dos protestos, e, infelizmente, enfiaram isso também de goela abaixo na população, porque tinha recursos públicos na época vindo do governo federal para fazer o saneamento sem custos para a população, mas preferiram devolver, até inclusive perder os recursos e fazer a concessão. Eu sempre fui contra a questão da concessão, da privatização de esgoto, que poderia ser feito sim de forma pública, administrado, inclusive pelo próprio SAMAI, né, com recursos federais, por várias fontes de financiamento que poderiam ser buscadas, mas não, preferiram entregar para uma empresa que, como tu falou, foi mudando de nome, enfim, tal, e um contrato muito bem feito, ao meu ver, como foi muito bem feito para a Blumop, né, muito bem feito também para a BRK, né, que já teve outros nomes, agora é BRK, e que resguarda a eles uma série de garantias, que tanto é que, se for para cancelar esse contrato, o prejuízo para o município é enorme, são milhões que teriam que ser pagos para se pensar em romper esse contrato, ou seja, foi muito bem feito para a empresa e para quem participou de toda essa negociação, mas não para a população, que leva nas costas e continua levando nas costas agora o prejuízo, arcando com essas taxas, com esses aumentos abusivos, com essa cobrança, e muitas famílias carentes, que a gente é um vereador de bairro, de comunidade, principalmente circula nas comunidades carentes, a gente vê a dificuldade que o povo tem já de pagar o que já se colocou, né, de taxas, e agora, se criar mais taxas, vai ficar muito pesado para a população. Tem famílias que vai ter que escolher, ou paga esse tal do limpa-fossa, ou deixa de comer, ou deixa de pagar uma outra conta, ou deixa de comprar o remédio. Isso não dá para a gente admitir, principalmente nas comunidades mais carentes, que não vão conseguir dar conta de mais esse peso, de mais essa taxa, de mais esse absurdo. Bom, na realidade não foi essa questão de liberar ou não a questão da assinatura. Eu, como líder do governo, tenho o papel fundamental de levar as informações que nós obtemos aqui, que fazem parte e relacionam aí o governo municipal em relação ao que vai tramitar. Neste caso em específico, a CPI. Tive acesso ao documento na terça-feira, quando abri o sistema aqui nesta casa. Me inteirei sobre o corpo do objeto deste requerimento. Levei para informar o prefeito Egídio, que prontamente falou que não tem óbice nenhum quanto à instauração dessa CPI. Em que pese ele já tem essa discussão judicial, já siga toda essa tramitação, inclusive uma liminar de uma ação popular foi indeferida na data de ontem, mas é um governo que aposta na transparência, né? Lembrando que esse contrato já estava totalmente feito, formulado, tanto com as negociações, os acordos já costurados, tudo amarrado, já estava desde 2022 na gaveta. Acabou que a atual gestão teve que fazer essa assinatura, né? Então não coube à atual gestão fazer essa discussão. Então só fui levar essa informação. O prefeito Egídio, de forma muito clara e transparente, com o compromisso que ele tem desde a campanha de manter esse elo de comunicação, não se furtou do debate, não se furtou dessa questão dessa CPI, com a consciência tranquila, e que seja apurado de fato a verdade e não seja somente utilizado como um palanque político. Perfeito, Paulo. Esse contrato ele data de 2010, né, e teve uma série de alterações ao longo dessa execução desse serviço. Tanto é que esse foi o 5º aditivo, né, tiveram outros aditivos até muito mais polêmicos do que esse e que acabaram passando desapercebidos, não sei, talvez não era conveniente naquela época, mas enfim, não faço julgamento do passado, sigo aí junto com o prefeito Egídio, né, pensando no futuro da nossa cidade e não se furtando do debate, não se furtando de esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido para a população de Blumenau. Bom, a CPI agora ela foi acabou de ser protocolada pelo Diego Nasato com as devidas assinaturas, vai a crivo da presidência, vai primeiro passar por uma revisão, né, pela questão do parecer jurídico da casa, da viabilidade ou não, da legalidade, da constitucionalidade. Depois segue para a formação da comissão, que pode ser de 5 ou 3. E depois aí começa de fato as atividades sendo deliberadas ali pelo presidente, que tem tudo para ser o proponente dessa CPI, que é o Diego Nasato. Pessoal, agora é a vez de vocês. Quero saber a opinião, o que vocês pensam, quais são os resultados que vocês esperam. Deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Não deixe de comentar. Fala aquilo que você está pensando, aquilo que você quer saber. E até mais.